Olá pessoal, vamos dar início ao estudo das propriedades coligativas. As propriedades coligativas são propriedades observadas em uma solução quando comparada com um solvente puro, que dependem apenas da quantidade de soluto. Quanto maior for o número de partículas de soluto dissolvidas, maiores serão os efeitos coligativos provocados. Então, quando adicionamos um soluto não volátil à água, o soluto modifica as propriedades físicas da água. Agora, a água congela abaixo de 0 graus Celsius e ferve acima de 100 graus Celsius. Estas alterações das propriedades físicas da água devido à adição de soluto são denominadas de efeitos coligativos. Então a gente tem a água, ela passa do estado sólido para o líquido a 0 graus Celsius, ou seja, a temperatura de fusão da água na pressão de 1 atm é de 0 graus Celsius. E a temperatura de ebulição da água, ela passa do estado líquido para o gasoso, a pressão de 1 atm é de 100 graus Celsius. Na mistura eutética, a gente vai ter que essa mistura ela se comporta no ponto de fusão semelhante ao ponto de fusão de uma substância pura. E a mistura azeotrópica ela vai ter o ponto de ebulição semelhante ao ponto de ebulição de uma substância pura. Vamos a um exercício. Uma mistura com 96% de álcool etílico e 4% de água apresenta a temperatura de vaporização bem definida. Misturas como essa se comportam como substância pura apenas durante a vaporização e recebem o nome de misturas azeotrópicas. O gráfico que melhor representa as transformações no estado físico ocorrido durante o resfriamento de vapores de uma mistura azeotrópica até seu congelamento é. Ele está perguntando o gráfico que melhor representa as transformações no estado físico ocorrido durante o resfriamento de vapores. Então veja, no gráfico C e D, a gente não tem um resfriamento, a gente tem um aquecimento. Veja que a temperatura ao longo do tempo ela está aumentando. Então a gente já de cara elimina o gráfico C e o gráfico D, porque ele quer o gráfico que represente o resfriamento. E aqui ele quer o resfriamento de vapores de uma mistura azeotrópica. Ora, este gráfico não apresenta patamar na temperatura de ebulição. Então, este gráfico já está fora, por ele não contemplar uma mistura azeotrópica. Temos esses dois gráficos. O gráfico B, ele apresenta dois patamares. A mistura azeotrópica, ela é caracterizada por apresentar apenas um patamar, que é justamente o patamar da temperatura de ebulição que se torna fixo durante esse processo de transformação do estado gasoso para o líquido, que é semelhante a uma substância pura, que também vai apresentar um patamar. Então, a alternativa correta, letra A. É possível ferver a água sem aquecê-la? Aqui a gente tem um exemplo de experimento realizado, onde a pressão é constante para a água que está sendo submetida e alterando o ponto de ebulição, a gente vai ter, à medida que eu forneço calor aqui, eu vou ter a água fervendo, a água entrando em processo de ebulição, passando do estado líquido para gasoso. Quando eu mantenho a pressão a 198,5 kPa, o ponto de ebulição é 120. Se eu diminuo a pressão para 101,3 kPa, ou seja, pressão de 1 atm, o ponto de ebulição passa para 100 graus Celsius. Se eu diminuo a pressão
para 84,5 kPa, eu diminuo o ponto de ebulição para 95 graus Celsius. Então veja, à medida que eu diminuo a pressão na qual a amostra está submetida, eu diminuo também a temperatura de ebulição dessa amostra. Aqui o que a gente tem é a manutenção da temperatura constante e uma variação da temperatura. Na pressão e na temperatura, o que está ocorrendo? Então a gente tem aqui, quando a temperatura se mantém constante em 20 graus Celsius, a pressão na qual ocorre a ebulição é de 2,3 kPa. Se eu aumento a temperatura para 30 graus Celsius, a pressão aumenta. Se eu aumento mais, a pressão aumenta mais. Então veja, à medida que eu aumento a temperatura da água, eu aumento a pressão de ebulição. Então o que é que a gente pode verificar aqui? Que a pressão tem influência na temperatura de ebulição. Lógico. Então, quando eu pergunto, é possível ferver a água sem aquecê-la? Eu posso lhe afirmar que sim. Eu posso ferver a água sem aquecê-la, desde que eu diminua a pressão na qual esta água está submetida. Por quê? Ao diminuir a pressão, eu diminuo a temperatura de ebulição. Então, mantendo-se a pressão constante, a ebulição da água pode ocorrer aumentando-se a temperatura. E, por sua vez, mantendo-se a temperatura fixa, a ebulição pode ocorrer por meio da redução da pressão. Por hoje é só. Até a próxima.